Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que Deus possa falar muito com você. A gente está lendo o livro de Mateus e como tem sido maravilhoso e como Deus tem nos abençoado. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Nós te adoramos, te exaltamos porque o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser engrandecido. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Teu nome é maravilhoso, a tua graça é sublime. Como desejamos, Pai, todas as manhãs Aleluia, glória a do Jesus. Senhor estar na tua presença. O Senhor é maravilhoso e não há outro digno, Pai. Não há outro Deus além de ti, não há outro, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, exaltamos ao Senhor, porque nas pequenas coisas o Senhor tem cuidado de nós e nas grandes coisas o Senhor tem nos abençoado e nos dado coisas que ontem não imaginávamos, Pai, mas o Senhor já tem nos ensinado e transformado os nossos corações. É maravilhoso saber que temos um Pai tão amoroso e tão cuidadoso, que cuida dos teus filhos com todo carinho e com todo amor. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas, para que possamos aqui nesta terra já começar a desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós na eternidade. Que já possamos desfrutar da tua presença, que já possamos desfrutar do teu reino e viver uma vida segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Faça, Senhor, sobre nós a tua vontade, que os nossos sonhos, os nossos desejos, se eles vêm de confronto com o teu desejo sobre as nossas vidas, que eles caiam por terra, Pai. E que a gente aprenda a sonhar os teus sonhos, a viver segundo a tua vontade e os teus caminhos, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e que tudo isso era para a glória do teu nome, para que o seu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Seja, Senhor, com a vida de cada um aqui presente, que o Senhor esteja abençoando, cuidando dessas pessoas e de seus familiares, Pai. Que a sua vontade também seja soberana sobre tudo, Pai, tudo que vivemos, tudo que os nossos familiares vivem e tudo que a nossa família vive. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. Que cada passo que dermos, Pai, seja para um aprendizado. Traga cura para quem precisa de cura, traga restauração para quem precisa de restauração, traga dons para quem precisa dos dons, para que o seu nome seja exaltado, Senhor. Te peço por aqueles que vão ver isso depois, que o Senhor também esteja abençoando e derramando desta sede sobre a vida deles. E te peço, Senhor, que o Senhor já venha estar preparando outros corações, para que isso não fique só em nós, Pai, mas para que isso cresça para a glória do teu santo nome, para que possamos, assim, aprender com outras pessoas e essas outras pessoas também aprender com a gente, Pai. Que o Senhor já esteja abençoando e preparando esses corações, assim como o Senhor tem abençoado e preparado os nossos. Seja com a nossa nação, seja com o Brasil, seja com o seu governo, com as pessoas que estão lá, que o Senhor esteja cuidando, abençoando e agindo com a sua justiça, com a sua graça. Que o Senhor também abra os nossos olhos, corações, ouvidos, para que possamos entender a tua vontade para este tempo e orar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Te peço, Senhor, que todo este avivamento que o Senhor tem preparado para a nação brasileira, que ele comece através do teu povo, que ele comece através da sua igreja, Pai. Que ele comece através daqueles que têm buscado amadurecimento no Senhor, em intimidade com o Senhor, e que este avivamento incendeie essa nação ao ponto de que o seu evangelho seja pregado a todas as nações através do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Reviva também aquele povo.
Derrame um avivamento naquele local, para que aquelas pessoas, Senhor, para que os judeus reconheçam Jesus como Messias, para que eles vejam o noivo, para que eles reconheçam verdadeiramente quem veio por eles, quem morreu por eles também, Senhor. Que não fique essa picuinha, essa guerra, Senhor, mas que a sua igreja se levante a favor deste povo, em oração, em intercessão e no fim dos tempos em ações também, Senhor, como está lá em Mateus 25. Para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado, para que a tua palavra seja levada e para que o teu reino venha sobre esta terra. Nós desejamos, Jesus, a sua volta. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos o teu reino. Nós desejamos, Senhor, que o céu se abra e o Senhor venha com os teus anjos, para a honra e glória do teu santo nome, para que toda essa terra se prostre diante de ti. Mas enquanto isso não vem, Senhor, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes, abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos estar atentos aos sinais, para que possamos estar firmados na tua palavra e no teu querer. Vem, Espírito Santo, nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra, através da tua escritura, que possamos entender tudo o que o Senhor tem para nós. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória e para a honra do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente está lendo Mateus, capítulo 5. A gente vai entrar agora no Sermão do Monte. Então é Jesus dando uma deixinha do que é o reino, né? Jesus ensina com autoridade o Sermão do Monte. Ele possivelmente é um sermão mais famoso que tem ali, ele entrega, né? Se você quer entender um pouco sobre o reino de Deus, precisa aprender o Sermão do Monte, precisa entender as bem-aventuranças, precisa entender o que é sal e luz, precisa entender o que é orar no seu quarto, precisa entender a oração do Pai Nosso, e tudo isso está no Sermão do Monte. Então vamos lá, o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele passou a ensinar. As bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exaltem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Como é grande, eu vou pausar por tema, tá? Então a gente tem aqui as bem-aventuranças, e cada bem-aventurança aqui, ele está mostrando aonde Jesus pegou tudo isso, né? Então, bem-aventurados pobres de espírito, tá em Isaías 61. Isaías 61 tá assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados de corações e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, bem-aventurados também os que choram, tá? Ele continua, né? Isaías 61, na parte 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e da aliança da vingança do nosso Senhor e consolar todos os que choram. Então, o Senhor virá por eles, né? E aí, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Bem-aventurados que têm... Salmos, o que é, Éder? Salmos? 37, 11. Obrigada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Está em Isaías 55, 1, 2. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouça com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Aí tem o 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Provérbios 14, 21. Quem despreza o seu vizinho, peça, mas o que compadece dos pobres é feliz. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmos 24, 4. Salmos 24, 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar aos outros. Então Jesus vai mostrando, né? E aí ele tem ali, vou pro 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. O 9. Então o 9 não tem referência, mas são os pacificadores, né? É quem busca pacificar. Eu tenho aqui a referência que tem, que é aqueles que fazem o possível para promover a paz. Tem Romanos 12, 18. Ao fazê-lo, refletem o caráter do seu Pai Celestial, sendo assim chamados de filhos de Deus. Aí, bem-aventurado os perseguidos. Bom dia, Cristiane. A gente está lendo Mateus 5 e estamos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados perseguidos, tá? Em 1 Pedro 3,14. 1 Pedro 3,14. Mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração. Cara, muito bom. E aí ele continua, né? Bem-aventurado são vocês por causa da minha causa. Os insultarem, os perseguirem, mentirem, disserem e tal. Isso está em 1 Pedro 4,14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitores, e como quem se mete na vida dos outros. Mas aí ele vai continuando, né? E aí a gente precisa se alegrar, né? Porque
Se a gente é perseguido, se as pessoas começam a mentir, é porque a gente realmente está seguindo o caminho do Senhor. E aí tem várias coisas, né? Se a gente for parar para pensar aqui, estudar mesmo sobre as bem-aventuranças, a gente vai longe, aqui tem várias coisas. Aquele que tem o coração ensina a ser incluído a mente, voltando às emoções. É muito bom. Então precisamos aprender, né, a ser pobre de espírito para reinar. Quem chora é consolado, quem é manso herda a terra. Então Jesus está deixando bem claro todas as coisas aqui. Do versículo 9, tem lá em Isaías 57, 18, 19 e 60 e 17. Vou até ver aqui que tá essa referência. Isaías 57, 18 e 19. Achou? Pode ler. Procurando. 57, 18 e 19. É porque é o 9, né? O bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí Isaías 57 e 18 e 19 fala: tendo visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação, e ele aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. E aí, 60 e 17, ele fala assim: em vez de bronze eu lhe trarei ouro, em vez de ferro eu lhe trarei prata, em vez de madeira, bronze, em vez de pedra, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. É isso? Isso aí. É porque aqui ele fala em buscar o bem-estar pessoal sem a preocupação com o caos em que o mundo vive, né? Muito bem. Vamos continuar, alguém? De boa? Então vamos lá. Mateus 5, versículo 13. Vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E tem uma referência aqui bem interessante que ele fala sobre sal e luz, que ele fala assim que o sal ele impede a corrupção e a luz dispersa as trevas. Sal da terra e luz do mundo, ambas são necessários para uma revelação do estado moral e espiritual do mundo. Aí ele fala assim que o sal nunca cura a corrupção. Ele previne a corrupção. Então, se a carne está contaminada e corrompida, o sal não a descontaminará nem purificará, mas o sal ao redor impedirá que se espalhe a corrupção, que de outro modo tornaria a carne contaminada. Então ele está falando sobre influência moral e espiritual. Então ele está falando que os santos podem perder o sabor, podem tornar-se sem sabor na vida e cair da graça
e da consagração. E quando ele fala da luz, ele fala que não existe contradições entre sal e luz. Ambos são símbolos e se referem a uma qualidade moral das coisas. O mundo é corrupto e a sua iniquidade necessita dos santos como sal. O mundo também é cego e escuro, e a sua ignorância requer os santos como luz. Então, a parte da luz eu acho bem interessante, bem simples. Precisamos ser luz nas trevas. Então, a nossa luz precisa brilhar em meio às trevas, né? E eu gosto muito quando a palavra trevas, a gente traz ela como a falta de conhecimento, né? Que a luz é o conhecimento e as trevas é nada mais do que a ignorância por não conhecer a palavra do Senhor, por não conhecer ao Senhor. Então, muitas vezes, quando ele dá esse exemplo da lâmpada estar no alto, para mim, eu trago que ela tem que estar brilhando num lugar de destaque para que aqueles que estão em trevas possam ver a luz e desejá-la e tentar compreender qual é dessa luz, entendeu? Qual é isso? E às vezes tem em Filipenses 2,15, ele usa essa mesma luz como astros, né? Ele fala que são as estrelas dos céus, são o sol. Então, algo que realmente está lá para iluminar, para clarear. E eu vindo agora na mente, assim, a gente pensa que no fim, na cidade santa, quando a gente estiver na presença de Deus, Ele será a luz que iluminará todos nós. Então, eu acho que hoje nós precisamos ser luz para as nações, precisamos ser luz por onde a gente passa, para que a gente possa fazer diferença na vida das outras pessoas. Se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo a seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Isso aí. Eu gostei bem da ideia que o sal ele não impede a corrupção, ele não transforma, na verdade, né? E quando ele fala do sal insípido, né, do sal que já não presta mais, não sei se você sabe, mas em Jerusalém, naquela região, faz muito frio realmente no inverno. E eles usavam o sal para jogar no chão, quando o sal já não prestava mais ou quando o sal estava impuro, né? Eles guardavam esse sal para depois jogar no chão para poder ter passagem, né? Você ter como passar. Não sei se lá neva, mas chegava a este ponto. 17, Mateus 5,17, está falando sobre ensino a respeito da lei. Não pensam que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Caraca. Isso aqui quebra. É muito bom que Jesus ele vai encaixando tudo, né? Mas isso aqui quebra muito aquelas pessoas que eu já ouvi que tem mania de dizer que o Antigo Testamento já foi.
que o Velho Testamento não vale mais porque Jesus veio e a graça veio, a lei não se cumpre mais e tal. Cara, Jesus está falando que não é isso. Tudo bem que ele veio para ele cumprir a lei e a gente ser salvo através da graça dele, né? Mas ela ainda está ali. A gente precisa aprender a andar como ela. E eu gosto muito quando ele fala aqui que aquele que ensina errado será o menor no reino dos céus. Então, olha só, ele será salvo, mas será o menor. E aquele que ensina certo, esse será grande no reino dos céus. Então, precisamos tomar muito cuidado, que acho que, se eu não me engano, em alguma das cartas de Paulo, até em Hebreus, fala que aquele que ensina, muito dele será cobrado em dobro dele, né? Então, precisamos estar atentos. Não descartar a lei do Senhor. Não descartar toda a Bíblia. Tem gente que, se duvidar, pega aquele livrinho dos Gideões e fica só com ele. Só o Novo Testamento que vale. O Antigo já passou, já não vale mais. Mas quando você entende que o Evangelho do Reino começa em Gênesis e termina em Apocalipse, você começa a entender que você precisa conhecer toda a Bíblia para que você possa ensinar sobre o reino, sem tirar nem o i e nem o tio. Cara, esse sem tirar o i e o tio, a gente volta para o que eles querem fazer hoje, que é reescrever a Bíblia. Eu entendo quando um cara fala isso, porque aí eles entram nas partes, né, que é reinterpretar, que é trazer para o nosso contexto hoje. Beleza. Mas tem coisas que, cara, tá ali, acabou, sabe? Não tem que reescrever, não tem que reeditar, tem que meditar sobre isso. E a Bíblia é um livro que traz confronto. Se não tá te trazendo confronto, ou se não tá querendo te curar, não adianta você querer segui-la. No versículo 21, ele continua: ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demorar com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Pesado, né? Deixa eu ver aqui, mas aqui ele fala sobre. Engraçado, a minha que tá diferente. Mas ele tá falando, né, sobre não irar-vos, né? Que a gente precisa. E o que que a ira traz, né? Quem matar, né? Tá falando sobre homicídio. Mas ele tá falando, não precisa nem matar. Se no seu coração você já desejar a morte do cara, você já vai ser julgado por isso, você já vai ser condenado por isso, né? Tá aqui um exemplo. 6 vezes Jesus contrasta a interpretação tradicional do texto do tema do Antigo Testamento como se com seu entendimento quanto ao seu significado e aplica. Em 5 das 6 antíteses que está escrito também preserva uma ação proativa e positiva. Quando ele fala não matarás, no sexto mandamento que está
nas leis, né, ele proíbe alguém de tirar a vida do outro ser humano. O verbo se refere a todo tipo de morte, exceto em caso de guerra, pena capital ou autodefesa. As, a, as acessões, a acessão de Jesus internaliza o mandamento, de modo que se alguém alimentar ódio ou lançar palavras maldosas, também tem culpa de pecado e suas consequências. A questão é tão séria que Cristo deve deixar que, que o cristão deve deixar o culto de adoração, se necessário, e reconciliar-se com o seu irmão, de modo a, se possível, entrar em acordo fora do tribunal, para evitar qualquer chance de condenação. Eu acho bem interessante que eu estava lendo aqui, estava pensando que se você mata uma pessoa, muitas vezes as pessoas ficam descobrindo que houve essa morte, então você vai ser julgado. Mas você não mata uma pessoa quando você está com a ira dentro do seu coração. Ela morre dentro de você. Mas você já pensou que Deus conhece você por dentro? Conhece seus pensamentos? E isso muitas vezes vai fazer você julgar a pessoa, chamá-la de tolo, como diz a palavra aqui, começar a falar mal dessa pessoa para outras pessoas, e aí você vai ser julgado tanto por essas pessoas, como você pode ser julgado por calúnia, e como você pode, no final de tudo, você vai ser julgado pelo Senhor. Ah, Éder, vou perder minha salvação? Não, mas o seu galardão, ó, para baixo. O seu lugarzinho no reino vai cada vez mais longe da mesa do Senhor. Então, precisamos estar atentos a algumas coisas. Tem muitas coisas que Jesus vai falar aqui, que muitas coisas não têm a ver com a sua salvação. Apesar que tem uma parte em que ele fala que você não entrará no reino, né? Quando ele fala ali sobre a lei. Mas precisamos estar atentos. O que o nosso coração tem alimentado sobre as pessoas? Se aquela pessoa nos fez algo que não nos agradou, a nossa ira é de matá-lo, o nosso desejo é de matá-lo, mas aí a gente não mata porque somos medrosos e não queremos ser presos. Mas aí, diante do Senhor, a gente já matou, né? Uhum. Então precisamos aprender a nos reconciliar, né? É o que a gente leu em Tiago. Se você ofende o outro, vai lá e pede perdão para ele. Se reconcilie, né, com ele. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Quando Jesus disse, eu porém vos digo, ele não estava anulando o mandamento ou acrescentando-lhe algo. Antes estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão pela qual Deus o estabelecera. Moisés disse lá em Êxodo 20:13, não matarás. Jesus ensinou que não devemos sequer nos irar a ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em nosso coração. Os fariseus, é o mesmo que você falou aí, Éder. Os fariseus conheciam o mandamento e, não tendo literalmente assassinado uma pessoa, sentiam que o obedeciam. Contudo, estavam tão irados com Jesus que logo conspirariam e planejariam a morte dele, embora delegassem a outros o ato de tirar-lhe a vida. Deixamos de identificar o intento da palavra de Deus quando a reduzimos a regras de conduta sem procurar entender a razão pela qual ele estabeleceu os mandamentos. Por que guardar apenas as regras, fechando nossos olhos para o intento de Deus ao criá-las? Fechando nossos olhos ao intento de Deus ao criá-las? Matar é um pecado terrível, mas a ira também é, porque viola outro mandamento de Deus, né? Que é o amar. Então, a ira, nesse caso, ela se refere a uma fervorosa e remoída amargura contra alguém. É uma emoção perigosa, né? Que sempre ameaça tornar-se algo
fora de controle, então levando até a violência, a mágoa, aumento de tensão de controle, levando à violência, né? Não, e aí leva você também, o que ele É um, fala, você leva. é um dano espiritual, né? E ela impede que nós possamos Também desenvolver um espírito agradável consequência a ruim, né? Deus. As consequências são ruins, né? Não tem isso, só traz coisa ruim para si mesmo. Mas aí tem um porém. Aí é assim, você já se sentiu orgulhoso por não ter atacado violentamente alguém e dito o que realmente tinha em mente? Porque o autocontrole é bom, mas Cristo também deseja que controlemos os nossos pensamentos. Jesus disse que somos responsáveis por todos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Nós não devemos impedir, não devemos, nós não conseguimos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça o ninho. Eu gosto mais do fazer cocô. Ah, tu fazer cocô? Esse é bom para Pousar, guardar. você vê o passarinho vindo, você não vai deixar ele pousar em você. Tá certo. Mas ele pode passar lá e soltar uma rajada e cair na sua cabeça. Aí você não consegue impedir. Aí é complicado. Mas é muito raro, hein? Para ir na sua cabeça é raro, hein? Ah, é aquela sorte, velha sorte, né? Nossa. Vamos continuar. 25, Mateus 5, versículo 27. O ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já comete adultério com ela no seu coração. Se o seu olhar direto levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferido ver você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferido você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu vou brigar quando você falar que a salvação é uma vez só, hein? Salvo para sempre. Ah, quem falou isso? Nessa parte aí. Vamos lá. 27. Não adulterarás. Infidelidade sexual contra o Não, cônjuge. Ah, tá. Desculpa. Infidelidade sexual contra o cônjuge viola o sétimo mandamento. Então, se você pegar aqui o Sermão do Monte, Jesus destrinchando a lei e mostrando cada detalhe dela, né? Que está em Êxodo 20, 14. O adultério também pode ser cometido no coração. Os dois não têm o mesmo peso de maldade, mas ambos são pecaminosos. E como esta sociedade hoje nos leva, principalmente homens, que somos, posso dizer que temos um olhar caçador, querendo ou não, o homem ele foi feito para caça, né? E como a gente hoje não precisa mais caçar o alimento, o homem começou a caçar as mulheres. Então, o olho do homem fica buscando isso. E como a gente precisa aprender a educar isso, a mudar esse tipo de pensamento. Eu gosto muito numa frase do Pablo, que ele fala assim: começa a pensar na outra pessoa como se fosse a sua irmã ou a sua mãe. E aí você começa a mudar o seu olhar, começa a fugir o seu olhar. Cara, a primeira vez não tem como você evitar de ver, mas você pode evitar de cobiçar, você pode evitar de continuar olhando. Então, aí já é uma escolha sua. Então, Deus precisa tratar isso em nossos corações, isso em nossos olhos, né? E mulheres também é a mesma coisa. Você vê um rapaz e tal, eu acredito que é dos dois lados o olhar. Então, precisamos Se a nos mulher cuidar. solteira também precisa olhar assim, é? Oi? Se a mulher solteira também precisa olhar assim? Como Se irmã? o outro tiver dono, E se não tiver? mas você não sabe. Você vai saber só depois que você conversar com ele.
Então, conversei, sei que a pessoa é solteira. Aí, pode ter esse olhar? Então, mas aí já não é adultério, né? Ah, tá certo, só casados. Entendeu? Aí a gente tá falando de adultério. O adultério é a traição sexual. Ou então aqui é a traição. Então, por exemplo, hoje você não é casada. Você tá olhando para a pessoa e desejando. Mas se aquela pessoa for casada, tecnicamente você está cometendo Aí sim, concordo. voluntariamente você está fazendo ela adulterar. Por Tá quê? certo. Porque aquela pessoa também está se tornando desejável. Sim. Isso é complicado também. Isso. Mas aí Qual tem outra vertente quanto a esse pensamento, Cristiano. Eu penso que quando você já tem esse pensamento, eu não gosto de direcionar a palavra você, eu gosto de falar em terceira pessoa. Deixa eu reformular. Quando a pessoa tem, quando a pessoa tem esse pensamento, ele literalmente ele já está, como diz a Bíblia, né? Ele já está fazendo sexo ali. Então, assim, é possível fazer isso antes de casar? É correto? Não. Então, Não é. o pecado, ele não começa no ato. O pecado, ele começa nos nossos pensamentos. Então, eu penso dessa forma. Mas aí, tipo assim, se você tá. Você descobre que a pessoa é solteira e você a deseja porque você deseja a casar com ela. Aí já é outra história, entendeu? Entendi. E Beth, só um adendo. Não tô falando de com pessoas casadas que a gente está tratando do adultério. Mas vamos supor, igual eu acabei de falar, você descobre que a pessoa é solteira, você começa a namorar. Você não precisa ter a relação sexual para você desejar. Entende? Eu gosto Sim, muito sim, sim. quando o Cláudio Duarte ele fala assim, cara, começou a esquentar, vaza, entendeu? E é verdade. E ele fala assim que Deus converte a nossa mente, a nosso corpo, mas os hormônios continuam ali fervendo. É. Afinal de contas, Deus nos fez para isso, sabe? Então, eu acredito que aqui a parte do adultério é simplesmente isso, sabe? É quando você cobiça o que não é seu, cobiça algo que já tem dono. Então, adulterar, ele está falando de você trair alguém através da relação sexual. E aí aqui Jesus fala, se você já é casado e você está vendo outra mulher e desejando ela, você já está cometendo adultério. E no caso, a mulher é a mesma coisa. Se você já é casado, está vendo outro homem e desejando, você está cometendo adultério. E muitas vezes, então por isso que eu falei, então quando você é solteiro e está desejando o cara, se você vê uma aliança ou vê ele com outra pessoa, você também está cometendo adultério. Porque É que, você na verdade, está adulterando a pessoa, entendeu? na verdade, o que eu quis dizer aí é sobre a mente, né? Mas Porque pensa comigo, Jesus, ele não condenou o natural, vital, né? Para um casamento forte. Jesus, ele condenou o natural, o interesse pelo sexo oposto, ou mesmo o desejo sexual saudável, se em tornar a mente deliberada repetidamente, repleta de fantasias malignas, né? Que poderia haver a ser colocada em prática, porque tudo nasce na mente. Então, por isso. Falar igual a Elisângela, falar na terceira pessoa. Elizabeth. Teve um casal em que o marido começou a se envolver com outra mulher e em 2 meses ela era separada. E é assim, homem não separa da mulher, a mulher abandona a mulher no casamento antes de separar, né, normalmente. E eles se foram, mas eles juram de pé juntos que não houve adultério, porque o casamento já tinha terminado. Se o homem não saiu da relação, não terminou, né? Mesmo que o casamento seja ruim, não é? Isso é um engano deles, né? Eu não entendi, Cristiane. Havia um casamento. Uhum. O marido já estava abandonando a mulher dentro do casamento, porque o homem, ele não separa, ele abandona, ele vai deixando a mulher de lado. Sim. E ele começou a se envolver com outra pessoa que já estava separada. Como ele mentia para essa pessoa e dizia que o casamento já tinha acabado, na cabeça dela, ela não adulterou. É um engano, não é? Porque se estava dentro do casamento, ainda assim é adultério na mesma, não é? mas então, aí ele está enganando ela. E ela também está sofrendo engano. Por quê? Tá, e Porque quando ela foi falar da verdade, ela não quis sair da situação mais que dizia que já estava envolvida. Ela se manteve também e já não era enganada, né?
entende? Então, tipo assim, ele enganou ela 2 vezes, porque e o pior de tudo é que ele leva o adultério para a esposa que está em casa. Sim. Exato. Uhum. A palavra fala isso. Então, ele causa o adultério de todos os lados. Então, por isso que isso é tão pervertido, por isso que é tão perigoso, e como isso destrói a vida espiritual de todos. Então, precisa ter muito cuidado. E aí, por isso que fala que, quando Jesus fala assim, porque eles estavam achando, os judeus, que era só se o ato acontecesse. Aí Jesus fala assim que para antes do ato do adultério acontecer, na mente já aconteceu. Eu gosto muito aqui, ó, ele fala aqui, ó, porque a lascívia descontrolada pode levar ao adultério literal. Olha que louco. Aí Jesus aconselha uma ação drástica para remover fonte de tentação. Esses são exemplos clássicos de hipérbole, cujo propósito não é uma aplicação literal. Afinal, cegos e deficientes físicos ainda assim podem cobiçar. Aí ele já está falando de que perder o olho, perder o membro, perder a mão, né? Mas ele está falando, eu gostei muito desse começo desse comentário aqui, que ele fala que a lascívia descontrolada, então o desejo descontrolado por aquela pessoa pode levar ao adultério literal. Então ele fala, então nem deseje. Entende? Porque Cobiça. quem cogita esses pensamentos luxuriosos, ele já constitui pecado. Porque tudo começa no pensamento, depois vai acabar indo para a prática, né? E assim, eu penso também que muitas vezes alguém fica assim, ah, mas não houve adultério. Mas assim, isso também entra na masturbação, porque ela para que ela aconteça, ela teve que ter um, um desenho mental. Isso é pecado? Ah, mas ninguém viu. Mas Deus está vendo e o inimigo pode agir, está dando brecha para o inimigo agir num possível divórcio futuramente. Ah, mas eu não sei como aconteceu isso. Se pensar bem, a pessoa sabe, né? Não é fácil, não. Precisamos aprender a lidar com a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa nos olhos, os olhos é o espelho, né? Nossa, vai indo. Vamos indo. 31. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudia a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudia a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete o adultério. Então, Jesus ele deixa claro aqui, né, que o divórcio só era permitido por causa de uma traição sexual. Por que acontece? O fariseu, e eles acreditavam, e se você lembrar um pouco de Deuteronômio, Deus já deixa bem claro que quando vocês entrarem na terra prometida, se você ver uma mulher, desejá-la e casar com ela, e depois de ter casado com ela, você a repudiar porque não a deseja mais, isso é errado. Só que aí Moisés deu uma brechinha, falou: não é bem assim. Você faz uma carta de divórcio e entrega lá e beleza, tá feito. E Jesus fala: não, cara, não tem carta de divórcio porque você parou de gostar dela, porque você não repudiou-a, porque você não a quer mais, porque você não a deseja mais. A carta de divórcio só é permitida se houver traição de um dos lados. Então, a mulher pode requerer diante dos sacerdotes a carta de divórcio porque o marido a traiu, como o marido também pode dar a carta de divórcio porque a mulher a traiu, né? A gente tem aquela passagem da mulher que eles queriam apedrejá-la por isso. Então, precisamos pensar que para aquela época a relação sexual era muito séria.
como hoje já não é mais. Olha como o diabo, em anos, distorceu isso. Transformou o sexo em algo natural. Não, vai lá, prova. Esses dias eu ouvi uma pessoa questionando o Nicolas numa live. E ele, na live não, num podcast. Tipo um podcast. Numa entrevista, né? E o cara falou para ele, mas e aí? Como você vai saber se é bom ficar com essa pessoa? Ele falou, cara, vai ser bom porque eu tô com ela. Agora, se eu ficar provando várias, nenhuma vai ser boa. Porque se você não tem referências, você não consegue falar quem que é bom, quem que é ruim. Então, quando o diabo trouxe essa ideia de que faça sexo para você saber se aquela pessoa é compatível com você, se o sexo dela e o seu vai dar certo, se vocês são bons, isso traz uma distorção da palavra. Consegue entender isso? Sim. Isso vai gerando algo que é essa destruição familiar que a gente tem hoje. Então, quando você fala assim, então quando o cara o confrontou, ele falou, cara, para mim é ótimo, porque eu não tenho outros e não quero ter outros. Então, quando você não existe referências de outras pessoas, não tem por que aquilo ser ruim. Agora, quando você tem, ou quando você começa a buscar, ou quando até mesmo dentro do casamento você começa a ter outras relações sexuais, ferrou o barraco. Entende? Quando você começa a destruir as coisas, é quando você começa a buscar lá fora, quando você deixa o mundo influenciar a sua mente. Ah, Éder, mas e aí? Situações. Me divorciei e tal, aí aqui ele fala aqui que a repudiada cometerá adultério. Cara, é você e Deus. Fala bem a verdade. Precisamos buscar ao Senhor. Eu tava falando aqui, eu tava lembrando do testemunho da... Ai, aquela doidona lá. Sumiu o nome dela. Acho que era Sara Shiva? Sara Shiva. Isso. Ela conta que desde quando ela realmente se converteu, que a conversão é como eu gosto muito de pensar assim, as pessoas muitas vezes, né, a gente não generaliza porque Deus age de forma diferente na vida de cada um. Mas como ela tinha uma abertura espiritual para algumas coisas, a conversão dela também teve que ser bem chocante, sabe? E ela contando num testemunho dela, ela fala que até hoje ela não namora e ela nunca mais teve relações sexuais. Mas ela falou também que ela entendeu de Deus que não era para casar, né? Ela achava que era, agora ela já sabe que não é. Porque ela também não era fácil, né? Há 2 anos ela descobriu que ela tinha TDAH. Então, e ela conta, mas eu vi ela num podcast esse ano, ela contando que ela ainda ora pelo marido dela. Você entende? Eu tô Ela vendo espera o altíssimo pro momento cara. certo. É. Então, tipo assim, ela entrou numa purificação dela mesma. Ela resolveu diante do Senhor se purificar. Ela resolveu diante do Senhor se santificar. E quando Deus trouxer aquele a qual ela já está orando há muito tempo, vai ser a bênção de Deus sobre a vida dela. Então ela está atenta a isso. Eu achei muito bom. É engraçado, né? Como eu falei, eu acho ela muito louca, mas isso é bom no Senhor. Ela contando que ela falou assim: esse negócio de ter cerimônia na igreja e depois ir para a festa comigo não funciona. Não funciona, porque esse negócio de sair da igreja e ir para dentro do carro já não dá mais. Eu já não vou chegar na festa, entendeu? Para mim tem que ser tudo no mesmo lugar, para não correr o risco. Ela é muito boa, cara. O testemunho dela, a vivência espiritual dela é interessante. Ela é muito engraçada. É Ela é interessante. intensa. É. Eu acho muito interessante que ela comentou um negócio muito bom. Ela falou assim: quando eu me converti, eu já não saí pregando, falando as coisas que ela fala hoje com a ousadia que ela tem. Ela falou assim: eu fiquei 6 anos de banco sendo discipulada e sendo ensinada. Entende? Então, muitas vezes as pessoas já se convertem e já querem sair fazendo as coisas, né? E não é bem assim. Então, precisamos meditar muito na palavra do Senhor e começar a entender, né? O Ai, que
o que ele quer dizer. Aí que nós possamos ficar com essa pergunta, né? Nossas ações estão colaborando com o fortalecimento do nosso casamento ou estamos destruindo, né? Isso É aí. muito importante pensar sobre isso. Vamos lá, continuando. Mateus 5, 33. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure por sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. E o que passar disto vem do inimigo. Maligno. Aí a gente entra de novo lá naquela discussão que a gente teve quando a gente estava lendo Deuteronômio, se eu não me engano. Que são a ideia de juramento, né, diferente do aqui e a ideia de juramento diferente de lá. A gente entrou numa discussão que em Deuteronômio fala por Deus, né? E era a ideia de que desse jurar lá em Deuteronômio não era esse jurar que está aqui. Aqui eu juro que eu vou fazer tal coisa. Lá o juramento era outro, meu juramento é de que eu sou o povo de Deus. É como você faz lá quando você se forma, eu juro ser um médico bom, e na verdade não sou. E aqui, então, Jesus está falando desse juramento, né? Não jure por nada, não jure por Deus, não jure pela terra, não jure pelos céus. Você não pode jurar nem por você mesmo, porque nem os seus cabelos você consegue controlar. Então, é esse tipo de juramento. Eu juro que eu vou te pagar, eu juro que eu vou fazer tal coisa, eu juro que eu fiz, eu juro que eu sou inocente. Então, esse tipo de jura, Jesus fala, não, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. E aí a gente volta àquela discussão, né? Como é difícil ser o não, não, né? Então, você falou não, é bem claro que não é não. Uma coisa que eu ensinei para a Isabelle. Você falou não uma vez, cara, é não, acabou. Não seja o seu não sim e o seu sim não depois, né? Porque aí esse versículo casa bem com aquele, seja o seu falar sim, sim, não, não. É o que Então, tá aqui. se eu sou confiável, eu não preciso jurar. A pessoa vai confiar na minha palavra. Se eu cumpro com os meus compromissos, eu não preciso de juramento. Eu juro que eu vou fazer isso. Eu não preciso disso. Então, nesse caso, ele fala, né? Não jure por sua cabeça. Seja o seu falar, se ensina ou não. Vá, cumpra suas promessas, né? É isso aí. No 38, ensino a respeito da vingança. 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Difícil, hein? Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então aí Jesus já deixa algo assim que é bem difícil, né? Muito. Aí ele tem uma referência aqui, olho por olho. A lei de retaliação que aparece em diversos contextos do Antigo Testamento, ele dá uma referência aqui de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que está lá na lei,
proibia vingança pessoal e exigia dos tribunais de justiça o pronunciamento da sentença mais rigorosas do que o apropriado. Ela nunca era aplicada literalmente. Jesus dá exemplo sobre fazer mais do que o inimigo e opressor pedem de alguém. Então Jesus está falando ali, em vez de você o julgar ou querer devolver na mesma moeda, faça diferente. Ontem a gente foi ali na leitura não, na Maciel. Eu gosto muito de conversar com o dono de lá. E ele estava ele estava me contando uma história do Pequeno Príncipe. E ele estava contando um negócio bem interessante, que como as nossas palavras podem mudar alguns contextos. Então, como as nossas atitudes podem transformar uma pessoa? Aqui, eu acredito que ele não está falando para você ser um tolo, né? De ficar apanhando de todo mundo, mas sim de devolver com algo diferente. De você mostrar o amor do Senhor pela pessoa. Uhum. De você, com a sua conduta, talvez até transformar aquela pessoa. Então a pessoa está te batendo, a pessoa está esculhambando com você, trate-a com amor. Mas se você também está vendo que não vai mudar, que aquela pessoa não vai mudar, você também não é obrigado a ficar ali apanhando. Sai de perto. Dá a túnica para ela, dá a capa para ela e vai embora. O que ela vai fazer com essa túnica, essa capa? Ela vai destruir porque ela não sabe viver. É igual você pegar toda a sua riqueza e dar para o pobre. No outro dia ele está pobre de novo. Então precisamos estar atentos, né? Como a gente vai mudar, né, a vida das pessoas? Como a gente pode mudar um perverso? Sendo diferente dele. Como que a gente quer transformar uma pessoa que está nos batendo se a gente bate nela também? A gente está se tornando o quê? Igual ao mundo. Nós devemos fazer a diferença, né? Que o propósito de Deus ao propor esse mandamento era misericórdia. Então, essa lei ela foi dada aos juízes a fim de ensiná-los. Façam que o castigo seja proporcional ao crime. Então, não é uma prerrogativa para vingança pessoal, né? Pelo contrário, essa cláusula foi estabelecida para limitar a vingança e ajudar o tribunal a administrar um castigo não muito rígido, nem muito indulgente. Porque algumas pessoas, porém, elas usam para justificar a sua briga prolongada e vingança contra as outras, né? E elas ainda tentam desculpar as suas atitudes vingativas, dizendo, eu estava fazendo a ele apenas o que ele fez a mim. Então, é uma justificativa. E aqui nesse final é interessante que Jesus ele está falando aqui que ele encoraja o espírito de generosidade. Então, se alguém obriga você a andar 1 milha, vá com ele 2. Isso tinha a ver muito com os romanos. Eles faziam isso com os judeus, né? E quem lhe pede e que se alguém e de quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então, não fuja daquele que quer te pedir emprestado, se você puder, dá para ele. Então, eu acho que ele deixa bem claro que dê em vez de emprestar, né? A gente já leu isso anteriormente. E não fuja. Se você não quer emprestar e não tem como, fale não. A gente acabou de ler. Seja a sua palavra. É verdade. Não, Seja não. quem não há. E em vez de ficar voltando as costas para a pessoa e fugindo. Que exemplo você está dando também, né? Não, mas espera aí, Éder, vamos por um modo prático. Tá, você fez isso uma vez, aí a pessoa sabe que você é desta forma, ela vem de novo. Aí tem que usar o não, né? Fala não. A gente já conversou isso da outra vez. A gente tem que aprender a falar não. Ó, te ajudei de uma vez, ajudei você uma vez. Pô, agora eu vou ter que. Vou dar um exemplo. Ah, eu precisei de um dinheiro, peguei emprestado com a pessoa. Pô, se eu precisar, eu vou ter que ir lá de novo, porque eu sei que aquela pessoa tem dinheiro e ela é obrigada a me dar? Não. E se aquela pessoa for sábia, ela vai falar não, porque eu preciso levantar esse dinheiro. Eu preciso correr atrás das minhas coisas, porque senão o que acontece? Aquela pessoa vai ficar me dando um salário e eu vou ficar aqui à toa fazendo nada. Afinal, eu tenho alguém que me arruma dinheiro para pagar minhas contas. Entende? É cômodo. Então, tipo assim, precisamos estar atentos, precisamos deixar o Espírito nos falar.
Vou dar mesmo? Essa pessoa realmente, ela tá necessitando disso agora? Ou cabe uma transformação, sabe? Então, muitas vezes, é melhor você... Só que, às vezes, por exemplo, se eu der uma possibilidade dessa pessoa fazer esse dinheiro, às vezes ela não quer, ela prefere ganhar. Uhum. Então, a gente precisa entender eu gosto muito disso, porque a gente precisa entender a diferença. Nós, adultos, não ganhamos dinheiro. A gente faz. Quando a gente trabalha, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz dinheiro. A gente faz alguma coisa para tê-lo. Criança ganha dinheiro. Entende? Gostei dessa. A gente Então, faz. quando a gente faz, você ganha dinheiro? Você está É o hábito a não ser que o a Romário força da chegue aqui palavra, e né? dê o dinheiro, né? A gente tem o hábito de falar. É É coisa o de hábito de brasileiro, dizer, né? Hoje em dia, a gente, É. preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Não, mas isso é você cultural do faz dinheiro, brasileiro. né? Uhum. Isso é, Certo. é cultural do brasileiro. Você nunca Uhum. vai ouvir um americano falar que ganhou dinheiro. Uhum. Ele vai falar, eu fiz o dinheiro. Eu É, fiz. o professor também tem o hábito de dizer, eu dei aula. Eu não dou aula, né? A gente não para para pensar sobre isso. É isso aí. Para a gente finalizar, ele conclui o pensamento, né? Que ele começa a falar agora o amor ao inimigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Difícil, né? Uhum. Agora pegou. Só Deus para nos livrar do nosso egoísmo pessoal, né? O egoísmo natural. Ele fala aqui que este versículo conclui o conjunto total de 6 antíteses. Seja perfeito. Cristo estabelece a ideia elevada do amor perfeito. Embora não possamos atingi-lo plenamente na vida, esse, entretanto, é o padrão elevado de Deus para nós, perfeito. Poderia ser traduzido também como maduro. Eita Deus! E remete a Levítico 19:2 sobre ser santo como Deus é santo. Outro equivalente parcial é oferecido em Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Declaração que pode ser um sinédoque, parte de um todo da versão de Mateus. Então, cara, isso aqui agora falou muito comigo. Ser perfeito nada mais é do que ser maduro. Foi. Então, sermos como o Senhor nada mais é que precisamos nos amadurecer, né? Estar diante do Senhor. E, cara, e como isso é real? Porque quanto mais perto do Senhor, quanto mais você o busca, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você medita, quanto mais você faz tudo aquilo para se santificar, isso te traz amadurecimento. E não querendo lisonjio, mas o amadurecimento te traz um aperfeiçoamento da sua vida. Uhum. E aí isso também te transforma num cara misericordioso, que é aquela ideia assim, cara, tudo que ele tá me dando é o que ele tem, é o que ele pode me dar. Então, por isso, eu vou aceitá-lo como ele é. Eita Deus. Uhum. Então, por isso que precisamos aprender a amar até aqueles que nos odeiam, né? Eu li aqui
O 44, né? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Meu Deus. Éder, nossa, eu vou contar uma coisa muito séria, sabe? Que eu fiquei, assim, já faz uns anos já que eu ouvi isso e quando leio esse versículo, de repente me vem à mente. Nós estávamos num pequeno grupo e uma pessoa, aí acho que chegamos nesse versículo, né? Te amem os seus inimigos. Aí ele falou assim, mas como que eu posso amar o meu tio se ele estrupou a minha sobrinha quando ela tinha 5 anos? Eu quero matá-lo quando eu lembro disso. Falei, meu Deus, como é difícil. Nem eu saberia agir numa situação dessa. Você entendeu? Cara, sabe o que acontece? É trágico. Entenda isso. Não discordo. Mas pensa comigo. É difícil, cara, isso que eu vou falar, mas é uma visão que eu já vi, eu vi e entendi isso. Esse tio tá carregando esse pecado. Quantos anos tem essa sobrinha? Vamos supor que ela tenha 10, né? Vamos arredondar. Ou 15 hoje. Então já fazem 10 anos. Ele tá há 10 anos remoendo algo que durou 10 minutos. Não tô falando que... Será? Aí vem a questão, será? Não, deixa eu só concluir. Não tô falando que o que ele fez... Não tô desmerecendo o que aconteceu, entende? Mas é o peso da culpa, o peso daquilo que ele não se perdoa, assim como a pessoa também que sofreu o abuso. E aí não há um esquecimento, e aí não há um auto perdão e uma alta transformação. E às vezes às vezes é que o homem é muito perverso. Mas olha, a gente sabe aquele filme da cabana? Isso também, entendeu? Para que haja uma destruição de toda essa família. Então, o que tem que acontecer? Qual a minha visão? Esse cara tem que ser preso, acabou. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E muitas vezes a família encobre. Mas os que sofreram não pode sofrer a vida inteira por isso. Não. É isso que eu quero chegar. Eu acho que essas pessoas que sofreram e os que sabem da história que sofrem também, só tem uma única visão, uma única forma de ver para conseguir tirar isso do coração. Sabe aquele filme da cabana, aquela parte em que a sabedoria, vocês assistiram, gente? Filme da cabana? Eu Aquela senti parte em que a um toque. sabedoria leva o cara para ser o juiz, que ele Sim. matou o pai dele, né? E aí ela mostra o pai dele adulto, ele matou e sentenciou. E aí mostra o pai dele criança sofrendo aquele abuso, e por isso que ele abusava. Sim. Se você, todo abusador, todo, se provar cientificamente, todo abusador foi abusado. Então ele replica o que fizeram com ele. Se você olhar para essa pessoa e ver a criança ferida e não justificando, mas compreendendo, igual Jesus teve na cruz e falou: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, que é esse nível que a gente tem que chegar, né? Você começa a ter o olhar de Deus, porque você vê que no filme, isso é real. Deus falou assim com o rapaz quando pediu para perdoar: ele é meu filho e eu também quero resgatá-lo. Lembra que Deus falou? Então, assim, ele fez uma coisa terrível com a menininha. Ele matou e ele suprou, e ainda assim Deus fez ele. Por quê? Porque Deus sabe por que ele estava como estava. Tem a ver com o passado dele e não com o presente. Se a gente começa a ter esse olhar de Deus, você começa a sair desse lugar de julgamento e começa a ir para o lugar de misericórdia. Aí você consegue perdoar essa pessoa, porque o mal, ninguém que pratica o mal hoje é de fato 100% responsável por ele, porque ele nasceu lá no Éden. Isso é uma corrente que vem atrás. Então, quem que é culpado? Então, quem que é culpado? É aquela questão da sabedoria lá na caverna com o cara. Então, quem é culpado? É o pai do pai dele, então? Não existem Pessoas diversos feridas verdadeiramente culpados. Nós somos responsáveis por tudo que escolhemos fazer. Mas culpa de fato não existe. E nessa situação ali do livro, é muito interessante quando a sabedoria coloca os filhos dele em cast. Quando coloca para ele escolher um dos filhos. Cara, nossa. Não, e você pensa, se o abusador fosse meu filho. E aí entendeu? você entende, aí você vê ele como um pai, aí você começa a entender a Deus. Porque aí ele fala assim, não, perdoa os dois e me leva. Uhum. Então, o coração de Deus é o mesmo.
que Deus fez? Perdoa a todos e eu morrerei por todos. E é Então, engraçado, sabe, porque quando aquela parte ela fala assim, quem não vai entrar no reino dos céus, você não acha escrito que estupradores não vão entrar, mas você acha escrito que fofoqueiros não vão entrar. Entendeu como é que o negócio é íngreme? O negócio é assim, ó. o problema é que Verdade. a mensagem que a gente teve hoje, nesse domingo, foi bem interessante. O problema é que o próprio diabo começou a colocar níveis de pecado, e para Deus não existe níveis de pecado. Todo pecado é pecado. Uhum. E o diabo que colocou na nossa mente que existe pecado grande e pecado pequeno. Que existe pecado que é aparente, sabe, que todo mundo vê, que é o caso de um adultério, o caso de um assassinato, o caso de um homossexual. Então, tudo isso é muito grande, todo mundo tá vendo. Mas aquele pecadinho escondido que você faz todo dia, para Deus é pecado do mesmo jeito. A boca é a mesma. E às vezes até pior, né? Você entende? Então, no dia que chegar lá diante do Senhor, o peso será o mesmo. Não é porque você cometeu esse pecado que todo mundo viu, que Até o repetir a maior comida sem estar com fome? é gula. Meu Deus, me Você perdoa. entender? Então a gente e julgar, e é o que a gente acabou de ler, julgar o próximo também sem nem falar nada, mas no seu coração está julgando ele. Pecado também. Então a gente tem que dar graças. Também que a gente não é julgado pelo tamanho do pecado, né? Você é julgado pelo que é pecado. Não importa o tamanho. Não tem tamanho. Pecado é pecado. Sim. E a gente tem que dar graças ao Senhor Jesus porque ele morreu por esses pecados. Por isso somos perdoados. Mas isso também não dá brecha para que você fique cometendo pecado. Porque o que acontece? O pecado te afasta da presença. Quando você amadurece, que é o que a gente acabou de ler ali, quando você se torna perfeito, quando você busca a perfeição, né, no Senhor, quando você busca a santificação no Senhor, quando você busca amadurecimento, quando você busca ser misericordioso, essas coisas que são ilícitas, ela começa também a se afastar de você. Porque estar perto de Deus, não tem como você estar perto de Deus pecador. Então, quando você há o arrependimento e você começa a parar de cometer esses pecados, quando há uma revelação do Espírito, isso é pecado, não faz. E você começa a ouvir e obedecer, você começa a se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Quando você está perto do pecado, você se afasta de Deus e chega perto do pecado. Consegue entender isso? Como o amadurecimento, a intimidade com o Senhor, você buscar a santificação, muda seu pensamento pelo pecado? Você começa a fugir dele, entende? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo que eu tenho vivido. Muitas vezes eu vejo, tô andando na rua, perdão, mulheres, mas aí você vê aquela mulher com aquele short mostrando a polpa, entendeu, né? Cara, o meu eu anterior ia ficar cobiçando. É bonito de ver. O meu eu hoje olha e vira o rosto, abaixa a cabeça, olha para minha esposa. Eu tento deixar aquilo passar da minha mente, entendeu? Para aquilo não ficar guardado. Então, mas o que trouxe isso em mim hoje? A consciência de que eu quero estar mais perto de Deus. Entende? É para mim. E eu sei que se eu ficar olhando e cobiçando, se eu ficar desejando, isso vai estar me afastando. Eu vou estar me afastando do Senhor. Então eu quero que aquilo me leve para mais perto de Deus. Olha que legal. O pecado me aproxima de Deus. Quando eu pego o pecado e repudio, ele serve como uma alavanca para que eu chegue mais perto de Deus. Então, eu tenho vencido isso como? Fugindo do meu olhar, que é o que está aqui. E o diabo, ele é sem vergonha, porque ele vai colocando essas coisas para você ser provado. É igual a gente pega lá Davi. O diabo tentou matar Davi com guerras e não conseguiu. O que ele fez? Colocou uma mulher. E Davi quase caiu por causa disso. Na verdade, ele sofreu consequências por causa disso no futuro. Mas, então precisamos estar atentos, vigilantes e firmados no Senhor o tempo todo. Amém. Gente, eu quero recomendar para vocês uma Bíblia. Eu sei que a maioria aqui já tem, mas quem não tem, e para quem está vendo a gente depois, essa aqui, ó.
É uma Thomas Nelson. Opa! Nossa. A grossura disso. É uma Bíblia de estudo, muito boa. Peraí, que eu vou escrever. Manda a foto dela para nós. É só entrar no site da Thomas Nelson. Tá. Cara, eu posso mandar um link depois. E ela é de quem? De quem? Almeida, não. Ela é... Deixa eu ver aqui, mas eu acho que ela é NVI. NVI é boa. Bíblia. NVI. Ela é NVI. Eu vou pedir para o pastor missionário aquele, pastor Ivan Pina, né? Ele tem. Você vai pagar caro pra caramba. No site. Se você procurar aqui na Maciel, Ruivo Pina, qualquer coisa, você vai pagar quase R$400. Na Amazon, eu paguei 240. Opa. Aquele dia que você disse, eu pesquisei esse valor mesmo. Nossa. Mas, cara, é uma Bíblia... Essa é o quê? Como que eu identifico ela? Procura a Bíblia Thomas Nelson. Tá. Thomas, com H, Nelson. Tá, ok. Aí você vai ver pela capa. É assim. Só tem um símbolo, só a logo. Tá. A Bíblia de estudo. Cara, muito boa, muito completa, várias coisas, vários comentários. E antes de começar cada capítulo, é bem mais coisas do que as Bíblias comuns, sabe? Os pastores hoje que indica assim, para hoje é uma das mais completas que tem. Então, para quem quer estudar, se aprofundar, entender um pouco mais, ler comentários, entender o que está acontecendo, tem uma parte dela aqui que mostra, como que eu vou falar? O andar de Jesus, sabe? Ano por ano, onde aconteceu, por que aquilo aconteceu. Por exemplo, eu não sabia, eu aprendi estudando que os pés de Jesus foram lavados 2 vezes. Uma no começo do seu ministério e outra no final. Legal, né? Ele foi lavado 2 vezes. E às vezes a gente acha que foi uma só. E a gente acha, às vezes, que só foi a interpretação diferente de quem está escrevendo. Não, realmente foi lavado 2 vezes. Uma para pedir perdão e a outra para ungí-lo como um rei. Massa. Fechou, meu querido? Matamos Mateus 5. Eu acho que a gente vai andar nisso, porque é muito bom decorrer cada coisa, porque é muito conteúdo, é muito aprendizado, é muita essência do Senhor. Encerrar, então? É um bom dia. Pode orar, Neide, então, pela gente, por favor? Posso. Amém. Senhor Deus soberano e amado Pai, te rendemos graças nessa manhã. Mais um dia que o Senhor nos permite estar de pé, mais um dia que o Senhor nos permite a misericórdia do Senhor se renovar em cada um de nós. E por isso somos gratos, ó Pai. Somos gratos porque vemos o seu cuidado nos mínimos detalhes. O Senhor é aquele que a todo momento nos inspira para o bem. O Senhor é aquele, Deus, que através do conhecimento da Tua palavra nos faz desejar sermos pessoas melhores, termos atitudes melhores e, acima de tudo, ó Pai, ter comunhão com o Teu Santo e Glorioso Espírito. Então, nessa manhã, através da Tua misericórdia, eu quero pedir, direciona o nosso dia. Direciona, ó Deus, a nossa agenda de modo e de maneira que tudo que venhamos fazer, falar ou pensar esteja de acordo à Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, cuida daqueles que não entraram, aqueles que por algum motivo não estão conseguindo participar. Que o Senhor venha visitá-los, ó Deus, que venha despertar da mesma forma que o Senhor nos desperta todas as manhãs com desejo de aqui aprender mais do Senhor. Ativa isso dentro deles, ó Pai. Porque esse conhecimento que nós temos na manhã, Senhor, não é para o agora, mas com certeza é pelas coisas que há de por vir, Jesus. Temos visto, meu Pai, notoriamente que o diabo tem trabalhado, que as investidas de Satanás têm sido feitas neste mundo. Mas se tivermos, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra, a direção do Teu Espírito, a unção do Senhor, saberemos nos posicionar aonde o Senhor nos colocar. Então, hoje, Deus, quero entregar tudo nas Tuas mãos.
toma a nossa vida, toma os nossos corações, toma os nossos pensamentos, as nossas atitudes e decisões. Que não venhamos ser nós, mas o teu santo e glorioso Espírito a nos direcionar. Eu te agradeço por esse momento de transbordo, eu te agradeço por esse momento de conhecimento, eu sou grata ao Senhor por tudo, porque nessa manhã o Senhor nos coloca de pé e tem ar nos nossos pulmões. E isso é motivo de gratidão, Senhor. Que venhamos ser gratos pelo alimento que o Senhor nos concede em nossa mesa, que venhamos ser gratos por nos locomover, Jesus, que venhamos reparar os pequenos detalhes e ver que ali o Senhor está. Que não haja em nossa boca murmuração, nem reclamação, mas que o Senhor nos dê o espírito renovado todas as manhãs de gratidão. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por mais um dia. E eu sou grata ao Senhor, no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Depois deste estudo, depois dessa oração, foi maravilhoso entender como Deus quer falar conosco através do Sermão do Monte. A gente leu hoje Mateus capítulo 5, e é muito bom ouvir Jesus nos mostrando qual caminho seguir para estar mais próximo do reino, e como a discussão sadia, o aprendizado nos leva a um crescimento, a um amadurecimento espiritual. Se você chegou até aqui, que Deus possa te abençoar. Comente aí, amadurecimento ou maduro, para que você entenda e viva a perfeição que é o Senhor. Que Deus te abençoe, que você curta, compartilha, comente, não deixe de comentar, para a gente saber que está valendo a pena colocar essa leitura, colocar isso para que você veja depois, tá bom? E eu desejo, como sempre, que você esteja aqui com a gente ao vivo, comentando, perguntando, e que a gente possa também crescer com as suas experiências. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida abundante diante do Senhor.